Fala, jovens, beleza? Vamos para nossa segunda aulinha do EAD. Uma galera entrou em contato pelo Class lá falando que tinha um exercício com problema ou que estava com dificuldade. Pessoal, eu vou pedir, eu sei que quem mandou com dificuldade ali mandou no comecinho da semana, mas se eu não responder, encaminha por e-mail a dúvida, porque às vezes depois quando eu estou preparando essa aula aqui, eu posso usar a sua dúvida já na próxima aula, para essa dúvida não se perpetuar, tá bom? Outra coisinha, como eu falei que ia começar o aprofundamento com conteúdo hoje, mas eu decidi por bem ainda fazer mais uma aula de exercícios para todo mundo se acostumar com o ritmo também, e deixar essa primeira parte da apostila fechadinha, tá? Então na aula passada eu tinha deixado esse exercício aqui e eu não prestei atenção na hora que eu coloquei aqui para vocês, que eu cortei um pedaço do exercício que falava isso aqui, tá? Vamos lá, eu vou ler e vou explicar o que esse 443 pesa aqui. Tem uma parte do enunciado que eu comi, esqueci de colocar aqui. E aí depois está dizendo o seguinte: não habituado com a unidade de pé e querendo satisfazer sua curiosidade, o turista consultou o manual de unidades de medidas e constatou que um pé é igual a 12 polegadas. Então, aqui eu tenho a primeira relação entre os dois. Perdão. E que uma polegada, vou mudar a cor, uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Certo? E aí é o seguinte, ele quer saber o diâmetro dessa roda, que está medida em pés, 443, a informação que eu tinha esquecido de colocar, que está aqui agora, em metro. Isso é importante, é em metro que ele quer. Vou começar de trás para frente, eu vou começar transformando pé em polegada. Como? Regra de 3. 443 pés equivalem a x polegadas. Vou chamar de Dzinho. E um pé vale 12 polegadas. Vou multiplicar cruzado. Aqui, obviamente, eu não vou fazer a conta na mão, né? A gente tem tempo. Então, 443 vezes 12. 5.000. Peraí que o celular caiu aqui. 5.316. Nesse caso, transformei de pé para polegada, então polegadas. Agora, eu vou pegar esse valor em polegada, tá? E transformar em centímetros. Isso aqui eu vou chamar de D maiúsculo, Dzão. E eu sei que uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, quando a gente multiplica aqui cruzado, a gente descobre que 5.316 vezes 2,54. 13.500. Opa, aqui é 2. E 2,64 centímetros. Por isso que as respostas estão menores aqui, porque a resposta é em metros. Então, de centímetro para metro eu divido por 100, né? Ou seja, eu ando duas vezes a casa da vírgula aqui, que dá aproximadamente 135 metros, que é a alternativa D de dado. Beleza? Então estava faltando essa informação aqui, estava faltando quando eu copiei o exercício para colocar aqui para vocês. Esse segundo exercício, acho que não está na ordem, mas esse aqui é interessante. Diz o seguinte: Benjamin Franklin, bom, tá a data dele, do nascimento e morte aí, por volta de 1757, percebeu que dois barcos que compunham a frota com a qual viajava para Londres permaneciam estáveis, enquanto os outros eram jogados pelo vento. Ao questionar o porquê daquele fenômeno, foi informado pelo capitão que provavelmente os cozinheiros haviam arremessado óleo pelos lados do barco, inquirindo mais a respeito sobre que os habitantes das ilhas do Pacífico jogavam óleo na água do mar para impedir que o vento agitasse e atrapalhasse a pesca. Porque forma uma película, né? O óleo ele não se mistura com a água, ele fica em cima, ele é menos denso, então você forma uma película. Em 1774, Franklin resolveu testar o fenômeno jogando uma colher de chá, 4 ml, de óleo de oliva num lago onde pequenas ondas eram formadas. Mais curioso que o efeito de acalmar as ondas foi o fato de que o óleo havia se espalhado completamente pelo lago, numa área de aproximadamente 2.000 metros quadrados. Então aqui ó, eu tenho o lago,
E aí formou uma camada de óleo aqui em cima desse lago. Algo mais ou menos assim. Vou tentar fazer em 3 dimensões aqui para vocês verem. Mais ou menos. Aqui tá bom. Tá formando uma camada de óleo. Essa camada de óleo tem uma área, que é essa parte de cima aqui. Eu vou pintar de vermelho. De mais ou menos vermelho, né? De 2.000 metros quadrados. O volume total disso é a gota, é a quantidade de óleo que ele jogou ali, não é uma gota, né? Mas 4 ml. E aí, continuando. Embora não tenha sido a intenção original de Franklin, esse experimento permite uma estimativa da ordem de grandeza das moléculas. Para isso, basta supor que o óleo se espalha até formar uma camada, a camada de um átomo de espessura. Então a gente precisa achar essa altura aqui. A ordem de grandeza e aí tem para você marcar as alternativas, eu não coloquei aqui para não cortar. Detalhe, eu sei que o volume de um retângulo, do paralelepípedo regular é a área da base vezes a altura. Então, o volume total é a área vezes a altura. O volume eu tenho, está aqui. A área eu tenho, está aqui. Falta achar a altura. Mas, na verdade, falta outra coisa. Colocar na mesma unidade. E aí vem as transformações mais enjoadas aqui, tá? Que a gente tem de mililitro, né, ml, e para metro cúbico. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar esse mililitro em potência. 410 a menos 3 litros. Ou seja, eu peguei o litro e dividi em 1000 partes. 4 dividido por 1000, que seria o equivalente a isso aqui, ó. 4 dividido por 1000. Beleza? É a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 3. Potência sobe, inverte o sinal. Então agora eu tenho essa informação em litro. E aí eu vou ter que transformar isso em metro cúbico. Tá? Então, vamos lá. Como que eu faço isso? De novo, regrinha de 3. Deixa eu pegar uma cor que eu não usei aqui ainda. Então, vou fazer aqui embaixo. 1000 litros é 1 metro cúbico. Como que eu faço para lembrar isso, professor? Lembra da piscina, aquelas piscininhas pequenininhas de criança? Ela tem 1000 litros, 1 metro cúbico. Aquela caixa d'água padrão de casa, aquela mais antiga, quadradinha, não redondinha azul que está vendendo bastante. Aquela mais quadradinha, ela tem mais ou menos 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então é 1 metro cúbico e ela tem mais ou menos 1000 litros ali. Se for 1 metro cúbico exato, tem 1000 litros, né? Mas tem uma pequena variação. Então, 1000 litros é 1 metro cúbico. 4 vezes 10 a menos 3 litros são quantos metros cúbicos? Então, x. Multiplico cruzado. Aqui eu vou fazer o seguinte. Ó, x vezes 1000 é x vezes 10 a terceira. 1 vezes 4, 10 a menos 3. 4, 10 a menos 3. Deixa eu ver se está cortando. 4, 10 a menos 3. Esse aqui estava multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 10 a terceira. Então, repete a base e subtrai os expoentes. Menos 3 com menos 3 de baixo. Menos 6 metros, tá? Cúbicos. Isso aqui é o volume de óleo que ele colocou. Pô, professor, mas é um volume muito pequeno e a área é muito grande, 2.000 metros cúbicos, justamente porque a camada é muito fina. Então, a gente pode voltar aqui e agora resolver. O volume total é 4, 10 a menos 6. A área, isso aqui eu vou transformar em notação. 2 vezes 10 ao cubo. Igual não, vezes a altura. Bom, esse valor está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Eu vou inverter os dois lados aqui, gente, para ficar bonitinho já, tá? 4, 10 a menos 6, dividido por 2 vezes 10 ao cubo. Bom, 4 dividido por 2, 2. 10, menos 6, menos 9, menos 6 em cima, menos o expoente de baixo que é 3, menos 9 metros cúbicos. Como que eu faço para ver a ordem de grandeza? Se esse número que está aqui na frente é maior que 3,16, tá? Que é a raiz de 10. 3,16. Se é maior que 3,16, eu somaria 1 no expoente. E aí seria menos 9 mais 1, menos 8.
Mas como esse número aqui na frente é menor que 3,16, a ordem de grandeza é justamente esse valor da potência, que é 10 a menos 9. Então essa é a resposta. Eu não sei qual que é a alternativa, porque eu tirei as alternativas aqui. Tá? Depois vocês deem uma olhada. E de novo, gente, a ideia é fazer mais exercício. No segundo ano tá rolando um pouco mais em quantidade, mas é que esses exercícios aqui são meio enjoados de fazer. Então eu vou fazer o mesmo esqueminha. Vou deixar esse aqui para vocês pensarem. Semana que vem eu começo com esse e aí eu continuo com a nossa parte de aprofundamento. Não se esqueçam que o formulário fecha domingo, meia-noite. Tá? Se tiverem dúvidas, mandem. Eu vou tentar acessar mais vezes durante a semana. Semana passada foi bem corrido. Tá? E qualquer problema, manda lá no Class ou manda no meu e-mail também. Beleza? Pessoal, é isso aí. Boa semana. Até mais.